Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite. Começou hoje em São Paulo a vacinação para a população acima de 75 anos. A meta é imunizar 420 mil pessoas no estado. No dia em que completou 76 anos, a Cleusa tomou a primeira dose da vacina. Para ela, foi um presentão. Foi o melhor presente que alguém poderia ter me dado. A Marlene não segurou a emoção ao falar de um dia tão esperado. A vida segue. A gente tem que ir para frente. E esperança é o que nos mantém vivos. O mês que vem nós estamos aqui de volta, se Deus quiser. Até para quem passou a vida com medo de agulha, hoje foi dia de esquecer qualquer receio. Até esqueceu o medo da agulha. Até esqueci o medo da agulha. E também não doeu nada, sabe? Cerca de 420 mil pessoas devem ser imunizadas nos 645 municípios paulistas. Só na capital, 115 mil estão nessa faixa etária. A cidade disponibilizou a vacina nas 468 unidades básicas de saúde, em 17 drive-thrus e em mais 20 pontos. Uma pesquisa feita por cientistas do Instituto Butantan e da USP comprovou que a Coronavac é eficaz contra as 3 novas variantes que circulam no Brasil. Mas é bom lembrar, a pessoa só é considerada imune à doença 15 dias após receber a segunda dose da vacina. O intervalo entre as doses da Coronavac é de 21 dias. Segundo a Prefeitura de São Paulo, 100% dos idosos acima dos 77 anos tomaram pelo menos a primeira. No estado, mais de 3 milhões e 700 mil foram vacinados. Pouco mais de 1 milhão de pessoas já tomaram a segunda dose. É sempre uma esperança, né? Eu creio que depois da segunda dose a gente está assim bem mais seguro, né? Agora vamos aos dados da vacinação aqui no Brasil. A gente vê no nosso telão os números de hoje. 10.003.123 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 4,72% da população. Outras 3.826.348 pessoas tomaram a segunda dose no país, ou seja, 1,81% da nossa população. Mauro. E ainda falando em vacinas, o governo de São Paulo entregou hoje mais 3 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. O anúncio da liberação das doses pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde veio junto a críticas de Dória ao governo federal, um dia depois de manifestantes ocuparem as ruas de algumas capitais do país em protesto contra as medidas restritivas. O Brasil precisa de mais vacinas. Eu só ouço promessas como governador de São Paulo e integrante do Fórum de Governadores, cada semana uma promessa. Segundo o governo, o Butantan vai entregar mais 2 milhões de doses ao Ministério da Saúde na próxima quarta-feira. Somando com as que já foram enviadas desde o começo de março, serão 22 milhões e 600 mil doses. No contrato assinado por João Dória, esse número deve chegar a 46 milhões em abril e a 100 milhões em agosto. Com essa nova entrega, seguimos com a média de para cada 10 brasileiros que tomam a vacina no braço, 9 tomam a vacina do Butantan. Hoje começaram a ser vacinados idosos de 75 e 76 anos. Na próxima segunda, dia 22, será a vez daqueles na faixa de 72 a 74. E a partir de 29 de março, pessoas com 70 e 71 anos. Com esse novo público, São Paulo deve alcançar quase 5 milhões de imunizados até o fim do mês. E mesmo com as novas restrições no estado, que entrou hoje na fase emergencial, a situação dos leitos preocupa. São mais de 10 mil pacientes com Covid-19 internados em unidade de terapia intensiva. Um recorde desde o início da pandemia e que representa 64% a mais que o pico observado na primeira onda no ano passado. Mais de 13 mil pacientes estão internados em leitos de enfermaria. A média diária de internações cresceu 20% em relação à última semana epidemiológica, com 2.593 pacientes internados. São 370 pessoas por dia dando entrada nos hospitais do estado. E a média diária de novos óbitos cresceu 28%,
com 364 mortes por dia. As 2 primeiras semanas de março registraram uma morte por Covid-19 a cada 5 minutos. Os números que nós estamos encontrando no momento não apontam nenhuma tendência de queda, muito pelo contrário. Ou seja, essa semana que nós já estamos com restrições mais efetivas, ainda não apresentaram resultados satisfatórios. O que, até certo ponto, é esperado. Porque quando se começa com essas medidas mais restritivas, a gente precisa aguardar em torno de 2 semanas para iniciarmos ter algum resultado. Hoje, Dória também anunciou a abertura de um novo hospital de campanha no centro da capital paulista. O prédio foi cedido pela iniciativa privada. Serão 180 leitos exclusivos para pacientes infectados pelo novo coronavírus, sendo 50 de UTI para casos mais graves. Deve começar a funcionar no dia 31 de março, com atendimento feito por 900 profissionais da saúde. E nesse final de semana, apoiadores do presidente protestaram contra as medidas restritivas impostas pelos governadores para conter o avanço da Covid-19. Em Belo Horizonte, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram uma carreata com buzinaço por ruas e avenidas da zona sul da cidade. Olha aí o tanto de carro. A maioria usava bandeiras do Brasil e vestiam roupas em verde e amarelo. Gritando palavras de apoio ao presidente, eles chegaram a fechar a avenida e houve aglomeração. No Rio de Janeiro, os atos se concentraram na orla de Copacabana. Também com bandeiras do Brasil e sem máscaras, os apoiadores do presidente pediam a abertura do comércio e o fim das medidas restritivas. Na última sexta-feira, o governador Cláudio Castro impôs um toque de recolher das 11 horas da noite até às 5 da manhã e limitou o funcionamento de bares e restaurantes. Protestos contra o fechamento do comércio também foram registrados em Salvador, em Goiânia e em Santa Catarina. Em São Paulo, um número pequeno de manifestantes se reuniu na Avenida Paulista. Hoje pela manhã, mais protestos, agora na rodovia Presidente Dutra. Caminhoneiros se reuniram para protestar contra o fechamento do comércio e o aumento no preço dos combustíveis. O estado de São Paulo entrou hoje na chamada fase emergencial, que aumenta as restrições em todo o estado. E é exatamente sobre essa fase emergencial, que prevê regras mais rígidas da quarentena e que entrou em vigor hoje em todo o estado de São Paulo, que a gente vai falar a partir de agora. Essas novas regras devem permanecer até o próximo dia 30 de março. E ao vivo, a repórter Carolina Rigengo tem os detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Carol. Oi, Mauro. Boa noite para você, para a Gabriela e para todos. Sim, no comecinho dessa manhã, havia uma movimentação bem diferente da comum nas principais vias aqui de São Paulo, como a Rua 25 de Março, a Avenida Paulista e também o elevado Presidente João Goulart. Mas os metrôs e os trens tiveram uma superlotação. Estão suspensas nessa fase emergencial as celebrações religiosas. Os parques e as praias não podem ser utilizados e também as práticas esportivas coletivas. Na fase vermelha anterior a essa emergencial, os serviços podiam funcionar, mas agora as lojas de materiais de construção não podem ficar abertas, funcionam somente em esquema de delivery, assim como os restaurantes. As empresas foram orientadas durante essa fase emergencial, que vai até o dia 30, deixar os trabalhadores que executam atividades administrativas em casa, trabalhando home office. Aqueles que precisam comparecer à empresa, que seja feito de maneira escalonada. A gente vai ver agora na reportagem como foi esse primeiro dia da fase emergencial, onde aqui em São Paulo, pelo menos, alguns ambulantes resolveram arriscar e sair para o trabalho. Na 25 de março, o maior centro comercial a céu aberto da América Latina, movimento muito abaixo do normal. Na maioria dos comércios, portas fechadas e avisos de que apenas o delivery está funcionando, exceto essa ótica e uma grande rede de departamentos. Alguns ambulantes também vendiam alimentos, bebidas, roupas e acessórios. Outros comércios tentam driblar as restrições com portas entreabertas. O maior movimento nas ruas do centro de São Paulo foi de entregadores.
Não tem aglomeração, não tem nada. A fase emergencial, a mais restrita do Plano São Paulo, segue até o próximo dia 30. O objetivo é diminuir a circulação de pelo menos 4 milhões de pessoas. Estratégia para frear a pandemia e conter a sobrecarga nos hospitais. Apenas os serviços essenciais estão autorizados a funcionar. Além disso, o toque de recolher estabelecido é das 8 horas da noite até as 5 da manhã. Evidentemente, a nossa maior preocupação é a saúde, mas também nós nos preocupamos com os efeitos negativos que esse aumento das restrições possam gerar na atividade econômica e na atividade comercial. A ideia seria um adiamento no pagamento dos impostos, como, por exemplo, o IPTU, a suspensão das alíquotas de ICMS, que subiram a partir de janeiro, e, inclusive, a concessão de uma linha de crédito para esses comerciantes, para os comerciantes, com prazo de pagamento após a pandemia. Na Vila Madalena, um dos polos gastronômicos da cidade, cadeiras antes tão disputadas por clientes, agora não tem serventia. Vila Madalena acabou. Parece um cemitério, né? Ninguém na rua, tudo por causa da pandemia, né? A cidade de Serrana, no interior de São Paulo, encerrou ontem a primeira etapa da campanha de vacinação em massa contra a Covid-19. Segundo o Instituto Butantan, que coordena esse estudo inédito no país, 97,3% do público-alvo foram imunizados. 27.619 pessoas receberam a primeira dose da Coronavac. Os pesquisadores querem saber qual o efeito da vacina quando aplicada em populações inteiras. A segunda fase da campanha para aplicação da segunda dose começa na quarta-feira. Em Belo Horizonte, pacientes relatam falta de vagas nos hospitais particulares. A capital atingiu hoje a maior taxa de ocupação de leitos de UTI desde o início da pandemia, mais de 93%. Na maioria das cidades mineiras, os hospitais de campanha e as UPAs também registram superlotação. Em Contagem, na Grande BH, a UPA Central foi reservada exclusivamente para os casos de Covid-19. Este comboio de ambulâncias transferiu vários pacientes que estavam internados em outras unidades. Médicos e enfermeiros de Divinópolis, no interior de Minas, também registraram a superlotação no hospital de campanha do município. Até mesmo o setor de pediatria está com 100% de ocupação. Em Sete Lagoas, evangélicos se uniram em oração em frente ao Hospital Nossa Senhora das Graças. Aqui em Belo Horizonte, o Sindicato dos Servidores Públicos fez um levantamento em hospitais, nas UPAs e no SAMU, e o diagnóstico é preocupante. Segundo a entidade, o sistema pode entrar em colapso a qualquer momento. Esta gravação mostra a irritação de um homem com a demora no atendimento numa UPA. Além do aumento do número de infectados, a quantidade de médicos e enfermeiros não é suficiente. Nós estamos com mais de 2.000 trabalhadores da saúde afastados. Além disso, o próprio cansaço, a exaustão de muitos profissionais e também a questão de salários baixos em alguns setores. Fernanda e o namorado testaram positivo pela segunda vez em 2 meses. Mesmo com 25% dos pulmões comprometidos, o homem de 47 anos foi orientado por uma médica de um hospital particular a voltar para casa. Fala da médica foi: eu até te internaria, mas eu não tenho vaga. O quadro dele piorou e o casal solicitou uma ambulância na central do plano de saúde. O próprio médico, né, que atendeu, ele fala: eu não tenho como, as minhas ambulâncias estão todas nas portas dos hospitais com pacientes sem conseguir descer e eu não tenho como te buscar. Só depois de 5 dias, após passar por 4 emergências, o namorado da Fernanda foi internado. Meu alerta é esse, para quem está querendo sair, para quem está querendo aglomerar, pensa, porque não tem para onde ir. A gente está vendo tudo cheio. O Ministério Público Federal quer que a Justiça obrigue 3 hospitais federais do Rio de Janeiro a renovar os contratos de quase 1.500 profissionais de saúde. Essas unidades têm leitos, inclusive de UTIs, mas eles estão fechados por falta de pessoal. Estas imagens são de um corredor do Hospital Federal de Ipanema, na zona sul do Rio. Profissionais que trabalham na unidade contam que o setor inteiro está vazio. São leitos que poderiam ajudar na batalha contra a pandemia, mas que estão bloqueados por falta de médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem.
No Hospital da Lagoa, também na Zona Sul, a carência levou ao fechamento de leitos para a Covid e à interrupção parcial ou total de serviços como tomografia e quimioterapia. Já no Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, 62 dos 176 leitos estão fechados pelo mesmo problema. A unidade não tem profissionais para trabalhar nestas vagas, que ficam ociosas mesmo com todo o equipamento disponível. Nas unidades, estrutura é o que não falta. Segundo o Sindicato dos Médicos, no ano passado o governo enviou cerca de R$1 bilhão para a compra de equipamentos, insumos e para a manutenção dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Mas não há profissionais para operar as máquinas, já que em agosto de 2020, o Ministério da Saúde publicou o edital para substituir 4.117 profissionais que haviam sido contratados temporariamente em 2018. Toda a rede federal tem sofrido com isso. Né? Leitos vazios, porque não tem pessoa para trabalhar, não tem pessoas qualificadas para trabalhar na linha de frente da Covid, né? Falta de atendimento, raio-x, coisas básicas, né? Que depende de mão de obra qualificada. Segundo o Ministério Público Federal, apenas 3.376 vagas foram preenchidas, gerando uma carência de 741 profissionais na rede. Para o Sindicato dos Médicos, esta é uma das razões para a lotação dos leitos das redes municipal e estadual. Além disso, as pessoas não pararam de adoecer por outros motivos. As pessoas continuam com a hipertensão dela, necessitando de transplante, necessitando de outros procedimentos, né? A gente sabe que na pandemia a fila do sistema de regulação aumentou muito, porque diversos setores foram dedicados exclusivamente para a Covid-19, né? E esses hospitais, muitos deles não estão oferecendo vaga para a Covid-19, né, de maneira acertada, porque nem todos, se a gente for ofertar todos os nossos leitos para a Covid-19, o paciente com insuficiência cardíaca, o paciente com outro problema, ele não vai ter onde se tratar, né? O Ministério Público Federal já entrou com uma ação pedindo que a União seja obrigada a renovar os contratos de 1.419 profissionais de saúde que atuavam nestas unidades. Além de preencher as vagas que ainda não foram ocupadas, o MPF quer que a Justiça leve em consideração uma carência histórica de recursos humanos nos hospitais federais. Com os leitos indisponíveis, o Rio de Janeiro sente nas últimas semanas uma pressão maior sobre as vagas para o tratamento de Covid. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação na enfermaria na rede SUS é de 85%. Já a ocupação dos leitos de UTI chegou a 91%. Em nota, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde informou que está tomando as providências para fazer as contratações o mais breve possível e também ressaltou que nenhum hospital da rede foi fechado. E agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem mais de 10 milhões de pessoas recuperadas. Outras 1.128.000 estão em acompanhamento. E desde o início da pandemia, o Brasil soma mais de 279 mil mortes causadas pela doença. R$4 milhões. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E olha, as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL, deixou ontem o batalhão prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O magistrado determinou que o parlamentar deve cumprir prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. O deputado cumprimentou apoiadores e seguiu para Petrópolis, na região serrana, onde ele mora. Silveira não pode receber visitas ou conceder entrevistas sem autorização judicial prévia, mas poderá exercer o mandato na Câmara por meio do sistema remoto. Ele estava preso desde o dia 17 de fevereiro, após gravar um vídeo com ataques a ministros do STF. A defesa do parlamentar vai recorrer das restrições impostas. E agora a previsão do tempo com o Igor Silveira.
Olá, boa noite. Essa é a última semana do verão e a previsão é de chuva em boa parte do país e ainda tem uma frente fria que deve chegar na quarta-feira. Bom, mas amanhã ainda chove entre a tarde e a noite no sul do Brasil e com mais força e volume no oeste e no sul do Rio Grande do Sul. Essa chuva pode vir acompanhada de ventos fortes e queda de granizo. No sudeste deve chover à tarde em partes de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. No Espírito Santo, o dia será quente e sem chuva. Em São Paulo, o sol aparece, esquenta, só que chove no período da tarde. A máxima amanhã pode chegar aos 30 graus. No Nordeste, pode ter uma chuva isolada entre o litoral do Rio Grande do Norte e Pernambuco. Em toda essa faixa que está em amarelo, o dia será quente e não deve chover. Em Salvador, a máxima amanhã pode chegar aos 32 graus. No Centro-Oeste, já fica instável, esquenta e depois chove. Em Cuiabá, os termômetros registram 34 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E a Polícia Militar de São Paulo recuperou 9 respiradores que foram roubados de um hospital na zona leste da cidade. A carga, avaliada em mais de R$530 mil, foi localizada após uma denúncia anônima em uma área de mata na zona rural de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo. Chegando no local com as demais equipes, nós avistamos 2 indivíduos mexendo na carga roubada que se evadiram para a região de mata. Foi realizado o cerco, nós não conseguimos localizá-los, devido à extensão da área de mata, porém conseguimos recuperar a carga e constatamos que era cerca de 9 respiradores hospitalares, sendo 8 lacrados e apenas uma embalagem violada. Segundo os policiais, os equipamentos estavam intactos. Os criminosos conseguiram fugir do local assim que a polícia chegou. Ninguém foi preso. Os respiradores teriam sido roubados na última sexta-feira do Hospital Santa Virgínia, na zona leste de São Paulo. Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente está de volta às 7h30 da noite. Ótima noite para você e até amanhã.